hoje em dia, aqui no Brasil, o que é que mais nos influencia hoje com relação a esses assuntos? É o cristianismo. É o que mais influencia o nosso pensamento atual, ocidental, América do Sul, Brasil e por aí vai, principalmente Rio de Janeiro. A gente tem uma influência muito grande do cristianismo. Para entender o cristianismo, a gente tem que necessariamente entender o judaísmo. E para entender o judaísmo, a gente tem que entender um pouquinho antes, pouca coisa antes, como o Império Babilônico, o Império Romano, regiões da Galileia, etc. Foi esse meu processo de compreensão. E eu fiquei muito nessas coisas que influenciam o nosso pensamento ocidental brasileiro do século XXI. Porque posso tentar estudar confucionismo chinês, que teve uma influência, uma quantidade absurda de seres humanos, etc. Mas nós aqui no Ocidente temos pouquíssimas influências disso. Inclusive muitas coisas. Por exemplo, outro ponto interessante. O chinês, por causa do confucionismo, acredita até hoje que liberdade é um conceito coletivo. Para eles, a liberdade, para eles estar num momento de paz, como eles foram muito invadidos, a China, aquela região da China, foi sempre muito invadida por vários e vários impérios diferentes, eles sempre foram muito subjugados, dominados por vários e vários outros povos. Então, o fato de estar em paz, não estar em guerra, e eles poderem evoluir e estarem em segurança, é o suficiente para eles se sentirem livres. Paz para eles se sentirem livres. Nós aqui, na América e no Brasil, fomos colonizados. Eles não passaram por colonização, eles passaram por invasões e domínios. Nós passamos por colonizações, mas o Brasil, por exemplo, nunca foi invadido. No máximo no Acre, no Roraima, no Rio Grande do Sul, teve uma guerra aqui, outra ali, Paraguai, etc. Mas nunca veio, nós somos colonizados e temos pensamentos colonialistas até hoje. Então, o nosso conceito de liberdade é um individualismo com não dependermos de governo, não dependermos de ninguém. A China é o contrário, o conceito de paz e liberdade para eles é ter um governo estável e que seja deles, não seja externo, entendeu? Então, uma das coisas que eu aprendi estudando o confucionismo é isso, que o que a gente chama de liberdade depende do nosso passado, o que eles chamam de liberdade depende do passado deles. E quanto o conceito deles e o passado deles influencia a gente aqui no Ocidente hoje? Ao mesmo tempo que se a gente quiser falar sobre os povos de antigamente, a gente falar a palavra filosofia, religião, essas coisas são modernas. Na época não pensava-se muito com esses termos ou com esses conceitos. Cada povo tem uma certa quantidade de conhecimento daquilo. Eu não acredito que a mesma Bíblia que tem aqui no Brasil tenha em Jerusalém ou na Índia ou em outro lugar. Sabe? Acho que é de acordo com a civilização. Não, completamente. Exatamente. Aí a gente começa a colocar vários conceitos num balaio só, né? E é uma discussão muito extensa. Então, sim, é verdade que os livros sagrados são muitos, são vários, né? Sei lá, talvez milhares, né, por aí afora. A Bíblia é um deles, e a Bíblia não é um livro, inclusive a palavra Bíblia é um termo grego que significa livros, né? Não significa, não é singular, né? Então, a Bíblia em si são vários livros, e cada lugar tem sua Bíblia diferente. A Etiópia tem uma Bíblia que é diferente da italiana, católica, ortodoxa, romana, etc. Né? Romana, no caso, não. Nós, no Brasil, temos nossas Bíblias traduzidas em português, que cada tradução é uma coisa, né? Então, quando a gente fala Antigo Testamento, Novo Testamento, são conceitos também muito mais modernos. Na antiguidade não existia nada disso, mesmo na época que o cristianismo estava surgindo, esses conceitos ainda não existiam, né? Então a gente fala de Torá, antigamente, da onde é baseado o Antigo Testamento, nos livros judaicos, né?
Então, esse termo Antigo Testamento, ele é mais cristão do que tudo. Isso estamos falando de 500 depois de Cristo. Então, tem muita história antes disso, antes desses termos, né? Tem muito judaísmo antes disso tudo. Então, você tem toda razão. E aí, cada hora no livro sagrado vai surgindo e pipocando. Aí vem reformas que criam novos tipos de livros sagrados, outras religiões, cada um tem a sua e por aí vai. Então, sim, acreditar ou não acreditar é individual. Existe a coletividade da religião, da padronização do livro. A nossa Bíblia, que a gente usa aqui hoje no Brasil, a tradução, estamos falando de 1700 a nossa tradução para português, que foi feita lá em Portugal. A Bíblia foi chamada de Bíblia fechada como um padrão determinado pela Igreja Católica em 1500 e pouco, quase que junto com a invenção da imprensa, entendeu? 1500 depois de Cristo, então já tinha 1500 anos aí de discussão, de tudo qualquer tipo de coisa, entendeu? E com certeza não é uma coisa única, unânime, unificada, consensual, nada disso. Mas acreditar ou não acreditar é individual. E não precisa ter sido verdade para você acreditar. Você pode entender como uma analogia, como mitologia, você pode absorver para você o que aquilo quer dizer, da sua forma, da sua interpretação, entendeu? E isso é completamente pessoal. Um fala uma coisa, então, o que eu coloco no livro, dois dos grandes principais problemas da religião. É a intolerância religiosa para com a religião dos outros. Esse é um grande problema, sim. Você acreditar no que você acreditar, você é problema seu. Mas a partir do momento que você interfere no que o outro acredita, aí você está errado. Entendeu? E o outro problema de qualquer religião é quando ela tenta interferir na política e na dominação daquele povo. Quando ela começa a virar uma teocracia. E aí a religião passa a ser um problema. Porque ela passa a ser uma ferramenta de manipulação, de massa e de domínio do ser humano. E aí ela passa a ser um problema, ela deixa de ser uma coisa boa e passa a ser uma coisa prejudicial ao ser humano. Só que isso é um lado da religião, você pode usar também para a sua espiritualidade. Sim. Entendeu? O importante, o que eu vi que é muito importante é principalmente a informação e o conhecimento, que é o que eu adquiri. Quando eu adquiri, eu falei, como que a gente sobrevive, né? Tantas décadas e décadas, sem esses conhecimentos de base. Isso explica tanta coisa da nossa qualidade, da nossa mentalidade, do que a gente é hoje, né? Da nossa formação. Como é que a gente vive sem essa compreensão? E ainda falta tanta coisa para entender, né? Mas é assim mesmo. E aí fica a cargo seu, o quanto você quer. Por um lado, a gente precisa desse coletivismo que a religião traz, desse acolhimento, desse coletivismo, dessa necessidade de pertencimento que a religião traz para a gente. Eu pertenço àquela comunidade, eu pertenço àquela igreja, eu pertenço àquele pensamento, ele está alinhado com o que eu penso e ao mesmo tempo para onde eu estou sendo levada com essa onda, para onde essa onda de informação, o quanto isso é verdade, quanto é fato, essa onda de influência está me levando. Então tem que ter sempre, enquanto você estiver consciente,